dia, amigos do Semeador. Logo mais, às 10 horas, iniciaremos as nossas transmissões com os convidados de hoje, Nailson e Adriana. E o tema, para quem quiser nos acompanhar, pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo e abra no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 20. Beneficência exclusiva. Queridos amigos do Semeador, hoje sábado, dia 27 de junho de 2020. Mais uns minutinhos, exatamente às 10 horas, iniciaremos o nosso Evangelho. Com os convidados de hoje, Nailson e Adriana. E quem quiser nos acompanhar, pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo e abra no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Mais especificamente o item 20, beneficência exclusiva.
Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos nesta manhã de sábado para nos acompanharem no Evangelho aqui no Núcleo Espírita O Semeador. O nosso Evangelho dessa manhã está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 20, beneficência exclusiva. Antes, porém, de iniciar os comentários do nosso Evangelho, vamos fazer a nossa prece de abertura. E assim, meus amigos, vamos fechando os nossos olhos, pedindo aos bons espíritos que nos envolva todas as pessoas que estão nos acompanhando, todos os lares, familiares, influídos de paz, amor, tranquilidade. Pedindo aos bons espíritos que envolvam cada cantinho de cada lar, trazendo muita saúde e muita harmonia. Que possamos abrir nossas mentes e os nossos corações para os ensinamentos que iremos receber nesta manhã, para que possamos, mais do que reter as informações, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que os bons espíritos permitam que possamos ser instrumento da paz onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus amigos, vamos passar a palavra ao Nailson, que fará a leitura do nosso Evangelho. Bom dia a todos. Então vamos fazer a nossa leitura do Evangelho, que está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não deu a vossa mão direita. No item 20, beneficência exclusiva. E diz assim: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é o que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado, por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que o odiasse. São Luís, Paris, 1860. Graças a Deus. O Evangelho, gente, ele é muito claro. Devemos fazer o bem sem olhar a quem. Devemos fazer o bem a qualquer pessoa que necessita, independente de religião, cor, raça, sexo, nacionalidade. Todos devem ser considerados como irmãos. Somos filhos de um mesmo Pai, de Deus que está no céu. E devemos auxiliar assim como gostaríamos de ser auxiliado. Devemos entender também que, embora todos sejam nossos irmãos, não podemos ter a pretensão de que todos se considerem nossos irmãos. Portanto, devemos sempre praticar a paciência, a afabilidade e a doçura. O nosso papel é respeitar a todos e tratar a todos com equidade, que é diferente de igualdade. Equidade é tratar, se fulano necessita mais do que Beltrano, eu vou ajudar mais fulano. E é importante a gente falar da beneficência e ver qual é o significado desta palavra, que significa fazer o bem. É uma virtude de praticar o bem
e praticar esse bem todos os dias. Praticar em nosso lar, estender essa prática para o nosso trabalho, para os vizinhos, ou seja, fazer com que essa prática seja uma virtude acesa, porque essa palavra é que traz a alegria de levar àqueles necessitados uma roupa, uma comida que eles estão necessitando. E ele leva também a termos a confiança em Deus e no homem, porque nós temos que fazer essa prática estar dentro do nosso coração. Porque Jesus já dizia que ao saciar a sede, vestir a roupa, visitar um doente, visitar um que está preso, é o mesmo que estar atendendo a Jesus. Então atentemos para isso, para que tenhamos essa prática no bem. E ele afirma ainda que a caridade é a procurar a paz no nosso coração, porque é o remédio para nossas aflições de nossa vida. Porque fazermos isso com a modéstia, com a humildade, é o remédio para tudo, para que nós tenhamos a paz de consciência e possamos elevar nós perante a Deus. Nesse momento que estamos passando de grande dificuldade social devido à pandemia, muitos acabaram perdendo seus empregos, muitos comércios estão fechando, muitas pessoas estão com seu salário reduzido. A dificuldade é muito grande. Se já passávamos por uma situação que não era fácil no nosso país, piorou, infelizmente, com a pandemia. Mas, por outro lado, muitas pessoas se abriram para auxiliar o necessitado. Então, a gente está vendo muitas notícias de pessoas praticando a caridade, levando cesta básica para o necessitado, doando máscara para quem não tem condições de usar, ou comprar, adquirir, doando kits de higiene. Então, esse momento também veio tocar o coração de muitas pessoas. Porém, devemos estar atentos à mensagem de Jesus, de como devemos praticar essa caridade. Muitas pessoas, elas não estão preocupadas com a caridade em si, em dar ao necessitado, e sim estão preocupadas em como isso vai aparecer para o outro, em como eu vou fazer a foto, como eu vou postar isto na rede social. Então, gente, devemos sempre ver que Deus, Ele está olhando o nosso coração. Ele não quer que você seja aplaudido pelos homens. O que vale é a nossa verdadeira intenção. É claro que ao se fotografar, a gente não está falando que é errado mostrar o bem que você faz. Porque muitas vezes, ao você mostrar, você está tocando o coração de outras pessoas. Está mostrando quantas pessoas são necessitadas de auxílio. E está ampliando essa rede no bem, para que um maior número de pessoas possam haver ajudar. Mas cuidado com a sua intenção. Até onde você está querendo divulgar, para atingir um maior número de pessoas para que possam auxiliar, e até onde você está alimentando a sua vaidade. Então, cuidado. A prática da caridade é para o outro sem tentar se glorificar da necessidade dele, sem humilhar. A gente deve praticar a caridade respeitando o outro. Né? E o que importa é Deus. Deus está vendo o que estamos fazendo, Deus está vendo nossos corações. Quando a gente pratica a caridade, a gente não tem que estar esperando nem sequer um muito obrigado. E dessa palavra caridade, beneficência, o que Jesus entende por isso? A gente pode submeter isso verificando no Livro dos Espíritos, especificamente na questão 886. Quando Kardec, na sua codificação, pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E Kardec comenta essa resposta dos espíritos: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe o bem possível, que desejaríamos que fosse feito.
Tal o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes. Comumente se pratica. Se o rico nos procura, atendemos e a gente atende com excesso e atenção, mas de repente com o pobre não é a mesma coisa. Portanto, a posição é lastimável em diminuir o mais humilde. O homem verdadeiramente deve procurar com o inferior, aquele mais fraco, diminuir as distâncias. Então essa é a verdadeira caridade. E eu lembrei de duas passagens da vida de Jesus, do Evangelho, onde acho que fica bem claro a exemplificação do Evangelho de hoje, que é a beneficência exclusiva. Quando Jesus estava pregando o Evangelho com seus discípulos, vários amigos, várias pessoas escutavam, e chegou sua mãe e seus irmãos. E aí falaram para Jesus: Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí te chamando, né? Como se Jesus fosse priorizar. E nesse momento, Jesus deu esse exemplo, que a beneficência ela não deve ser exclusiva para aqueles que estão na nossa casa, para os nossos parentes, mas sim a todos. E ele falou: aqui está minha mãe e meus irmãos. Ou seja, todo aquele que faz a vontade do Pai, este é minha mãe e meu irmão. Lembrei dessa passagem e lembrei também da passagem da viúva, onde ela estava, do gasofilácio. Então Jesus estava no templo com seus discípulos, eles estavam observando as pessoas que iam fazer suas doações ali no altar, eles chamavam de gasofilácio na época, né? E aí dava 10 mil reais, como se o dinheiro dos dias de hoje, e a outro dava 5 mil reais, colocava, falava: olha, estou entregando aqui, e fazia tocar as trombetas para que todos vissem aquilo que estava sendo doado. Até que chegou uma simples viúva e tirou ali da sua bolsa 10 reais. Então, para aqueles que doaram 10 mil, 5 mil, e ela vem e doa 10 reais. Jesus, na hora, não perdeu a oportunidade, como nunca perdia, de ensinar os seus discípulos e aqueles que estavam em volta. E falou: vocês viram a atitude dessa senhora, dessa viúva? E eles olharam e falaram: vimos, né? E Jesus falou: pois ela foi a que doou mais do que todos eles. Porque todos os demais que passaram por aqui, todos eles doaram aquilo que estava sobrando. Ela não. Ela deu tudo o que tinha e ainda o que poderia lhe fazer falta. Então, olha a intenção. A verdadeira caridade, quando a gente pratica, não que a caridade material, ela não seja importante. As pessoas precisam sim de ajuda. As pessoas precisam de alimento para a sua subsistência. Mas quando a gente dá do que é nosso, quando a gente doa o nosso tempo em auxílio ao outro, quando a gente dedica a atenção para o outro através de uma palavra amiga, isso vale muito, quando você dá aquilo do que é seu. Realmente isso é um exemplo da caridade. E podemos tipificar o que seria a caridade. Por exemplo, tem a caridade material. A caridade material é quando vamos ajudar a um pedinte, a quem está necessitado, do dinheiro, ou doar o alimento. Ou seja, é a caridade material, ajudar a quem está necessitando. Agora tem a caridade moral. Qual que é a caridade moral? É quando usamos o nosso tempo em benefício do outro, com amor, auxiliando numa creche, numa escola, numa casa de idosos. Ou seja, fazendo do nosso tempo a ajuda para com o próximo, ou seja, praticar essa bondade. Existe também a esmola sem caridade. Como esmola sem caridade? É aquela que a gente dá, mas esperando algo em troca. Eu dou, mas eu quero alguma coisa em troca. E isso é muito ruim, porque pode trazer danos. Por exemplo, se eu vou dar um dinheiro para um pedinte na rua, esperando alguma coisa em troca dele, um obrigado ou qualquer outro serviço, isso pode fazer o efeito ao contrário, fazendo com que aquele irmão que está naquela situação
continue a praticar a esmola, porque aquilo é necessário, porque sempre vai ter muito fácil e não faz com que ele saia daquela condição. Agora tem a esmola com a caridade. A esmola com a caridade é aquela que você dá em silêncio, não espera nada em troca. E também, ao ajudar, fornecendo alguma coisa material, você auxilia também aquela pessoa a sair daquela dificuldade, fazendo com que ele deixe aquela condição de pedinte e faça com que ele tenha a sua condição de sobrevivência individualmente, fazendo com que ele elevar. E também existe a caridade para conosco, para com o próximo, ou seja, fazendo com que gostaríamos fazer para o próximo o que quisesse fazer conosco, né? Praticando essa caridade. E fazendo a caridade também para conosco, por exemplo, cuidando do nosso corpo. Porque esse corpo que nós temos aqui, ele é emprestado. Deus nos deu esse corpo aqui para a gente passar aqui nessa terra de provas e expiações. Porque nós somos espíritos, estamos aqui encarnados aqui nessa roupa. E quando deixarmos aqui essa passagem, voltamos a espírito no outro plano. E esse corpo aqui que utilizamos vai ficar por aqui, é o que morre realmente. Então, enquanto estamos utilizando essa vestimenta que Deus nos deu, temos que cuidar. De que jeito? Fazendo a caridade para nós mesmos. De que forma? Não abusando na comida, não utilizando bebidas alcoólicas, não usando drogas. Ou seja, nos cuidando, porque cuidando do corpo é necessário para a nossa evolução. Porque se nós não cuidamos do nosso corpo que Deus nos deu, estamos dando exemplo que não gostamos de Deus. Então, se gostamos de Deus, temos que preservar o nosso corpo. Temos que cuidar do corpo e da alma, ou do corpo ou do espírito, como bem entender. Não é simples fazer, como vocês estão vendo, a caridade, mas ela é fundamental, é necessária para a nossa evolução aqui na Terra. Tanto é que ela é um dos lemas do Espiritismo. Só a prática da caridade salva. Ou seja, religião nenhuma salva ninguém. Só a prática do bem, né? E é fácil, como o Nelson falou, não é fácil praticar o bem. Não é fácil. A obra do bem, ela não é realizada de improviso, não. Ela nem surge concluída de um momento para o outro. Ela exige planejamento, exige esforço, perseverança, exige dedicação. E quando a gente pensa numa história para exemplificar o Evangelho, nossa, só vem à mente Chico Xavier, porque ele era o exemplo vivo. Todas as histórias dele eram o exemplo da caridade. E eu lembrei de uma vez em que Chico estava lá na casa dele, e aí diz que veio um carro, né? Um caminhão, trazendo um Fusca novinho na época, 0 quilômetro, para darem de presente para o Chico. Então todo mundo ali na cidade parou, vendo aquele carro maravilhoso chegando. E aí o entregador tirou, fez descer do caminhão, estacionou em frente à casa do Chico, chamou. Chico saiu na frente, ficou olhando assim, cabreiro, né? E aí perguntou para o entregador, do que se trata? Chico, é seu. Tá aqui a chave, os documentos, ó, 0 quilômetro. É seu esse carro. Mas como assim? Eu não comprei. Não, foi o empresário de São Paulo que mandou para você. Já tá tudo certo, tudo no seu nome. Aí Chico agradeceu o entregador, né, o serviço, e falou, tá, muito obrigada, né? Olhou para o carro, mas nem sequer entrou. Ele entrou, foi para sua casa, não entrou dentro do carro. E ficou em casa, normal, continuando com as suas atividades. O carro ficou estacionado ali na frente. Daqui a pouco, veio um fornecedor, chegou um fornecedor que sempre trazia os alimentos que o Chico sempre distribuía para as famílias carentes. E aí ele chegou, ele ficou admirado com aquele carro bonito em frente à casa do Chico, né? Ficou olhando, chamou o Chico, falou, Chico, chegou os alimentos. Aí Chico, muito obrigado, pegou. E Chico observou ele, olhando o carro com admiração, e falou, você gostou? Ele, sim, Chico, é muito bonito, é seu. É meu, acabei de ganhar. Mas agora, ó, pera um pouquinho. Entrou na casa dele, pegou a chave, os documentos e deu na mão do fornecedor. E o fornecedor ficou olhando para ele e falou, agora é seu. Como assim, Chico? É seu. Só que eu vou pedir uma coisa em troca. Em troca, o dinheiro que você achar que vale esse veículo, você vai me dando aos poucos em alimento, para que eu possa distribuir para as famílias carentes.
Ou seja, ele era uma pessoa tão desprendida dos bens materiais que para ele o que importava era a ajuda que ele dava ao seu próximo. Então para ele não importava aquele carro, importava sim o que ele poderia fazer com aquele bem em benefício do próximo. Chico, todas as histórias dele, gente, é um exemplo de caridade. E tem uma outra história também da irmã Dulce. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente lê a história da irmã Dulce, né, da madre que ajudou muito lá em Salvador, na Bahia, construiu um grande hospital, ela dormia numa cadeira de madeira. Por muitos anos ela dormiu naquela cadeira de madeira desconfortável. E um dia Divaldo conta que foi visitá-la e ficou compadecido daquela situação. E falou: irmã, eu tenho como conseguir uma cama hospitalar para a senhora poder ter um pouco mais de conforto. A senhora não quer? Eu consigo uma cama hospitalar para a senhora dormir ou até uma outra cama, o que a senhora quiser. Aí a irmã olhou para ele, deu aquele sorrisinho e falou: ah, você tem como conseguir? Então pode conseguir sim, só que é para levar lá para o meu hospital, porque foi através dessa cadeira que eu consegui muitas camas hospitalares para os meus pacientes, para as pessoas necessitadas no hospital. Então, olha que exemplo, a pessoa ela fazia o bem em prol do outro, ela se sacrificava, aos nossos olhos é um sacrifício, mas para ela não era sacrifício nenhum. Era um bem que ela estava fazendo. Imagine isso aos olhos de Deus. São seres iluminados, espíritos que estiveram aqui com a gente na Terra, dando seus exemplos. Que possamos seguir esses exemplos. Então, são muitos exemplos, né, que nós devemos seguir. E o exemplo, por exemplo, hoje que estamos passando por essa pandemia, temos que ter o respeito com o próximo, por exemplo, fazendo a caridade de utilizar a máscara. Por exemplo, hoje aqui estamos transmitindo, eu e a Adriana não estamos utilizando aqui, mas é por conta que somos marido e mulher, somos próximos, estamos em contato direto. Mas ao chegarmos aqui, para aqui na casa, o semeador, chegamos com máscara. Quem está aqui nos auxiliando, a Juliene, está aqui auxiliando, o Valdecir, eles estão usando máscara. Então, é a caridade para com o próximo, né? Preservando a saúde do outro, né? Tendo o respeito. Essa é a caridade. Agora nós podemos falar, então, como estamos numa casa espírita, o que o espírita pode trazer como exemplo para caridade? O espírita que pode fazer com caridade é divulgando o espiritismo. De que forma? Convidando um amigo para participar de uma palestra, mostrando os ensinamentos sem impor, porque cada um tem a sua opinião, a sua religião. Então é importante a gente passar os ensinamentos do Espiritismo, mas com respeito ao próximo. Conversando sobre um livro espírita, indicando um livro, ou seja, exemplificando o que os espíritas aprendem. Essa é a maior caridade, mostrando o exemplo. E falando de caridade, podemos dizer assim: mas para fazer caridade eu tenho que ter dinheiro. Não precisa ter dinheiro. Nós mesmos sendo pobres, podemos fazer a caridade. O maior exemplo que temos hoje nessa pandemia são nas comunidades carentes, nas favelas. Justamente nessas comunidades que recebem o auxílio de alguma forma, mesmo o pouco que eles recebem, eles dividem entre eles. Tem uma empatia entre eles, porque sabem da necessidade. E esse é o maior exemplo, que eles têm mais doação do que outro que tem o dinheiro. E Jesus, ele quer esse amor, ele quer que façamos isso, porque essa palavra, Jesus, a palavra beneficência, a palavra do bem, ele não quer que seja imposta. Isso tem que estar dentro do nosso coração, esse respeito de um para com o outro. E não esquecer que fazer o bem é servir a Deus. E servindo a Deus, estamos nos evoluindo. E é importante a gente que estamos comentando, alguém pode dizer assim: nossa, mas fazer caridade é difícil, vou ter que parar tudo. Não, tudo é importante. Devemos ter as nossas obrigações com a família, as obrigações com o trabalho e a obrigação de fazer a caridade. Tudo é importante. Devemos equacionar em nossa jornada, na nossa vida, em nossas obrigações. E a caridade não pode faltar nessas obrigações que temos com ela. Então é isso que tínhamos para hoje, para falar para vocês. Esperamos que com esses exemplos
possamos em conjunto praticar essa caridade, a benevolência dia a dia para com nossos irmãos, fazendo a vontade de Deus. Muito obrigado a todos e vamos fazer a nossa prece final. Estou pedindo a todos que fechemos os olhos, nos equilibrando, nos acalmando, fazendo que toda essa harmonia dessa palavra do Evangelho de hoje, nos intuída pelos nossos amigos espirituais, nos traga proteção, tranquilidade, que esta luz se expanda em todo o nosso território, em todos os nossos lares, nos envolvendo com o manto da nossa Mãe Santíssima, com seu amor, nos trazendo a calma. Muito obrigado, Jesus, por estar sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, trazendo sempre o caminho correto. E pedimos ao nosso Mestre Jesus que sempre clareie os nossos pensamentos e que possamos sempre, Senhor, da melhor forma possível, auxiliar aquele que não tem. Que com as nossas condições possamos não nos omitir e não deixar a passar a oportunidade em ajudar ao próximo. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pedir para vocês que estão nos ouvindo aguardar mais um pouquinho para escutando essa música e lendo alguns avisos aqui e outros que vamos dar. Queria convidar todos para a próxima quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, às 20h30. Nós vamos ter aqui nosso evangelho, a convidada Patrícia Comenali, do Centro Espírita Redentor. O tema ainda vai ser definido por ela e colocaremos nas nossas redes sociais. E o próximo sábado, dia 4 de julho, às 10 horas, nós vamos ter como convidado aqui o Eduardo Patrício Henrique. E por favor, agora apreciem essa música e leia mais esses avisos importantes que aqui estamos, mais alguns minutinhos. Muito obrigado.